Na opinião do senhor, com as informações que temos até o momento, houve execução ou apenas planejamento? Bem, vamos começar pelo que diz a Polícia Federal, que é quem fez esse inquérito recente envolvendo 4 membros das Forças Armadas e um da Polícia Federal. E o relatório que acabou de ser divulgado, ele tem mais de 800 páginas, e ali a afirmação do que eu pude ler muito rapidamente é de que há provas, há vídeos, há reuniões onde o Bolsonaro, inclusive, participou, além dos ministros fortes, como Braga Neto, Heleno e outros. Bem, quando um dos filhos do Bolsonaro disse que planejar não é crime, ele foi respondido imediatamente pelo ministro Gilmar Mendes. Ou seja, daqueles que vão julgar, o outro elemento, eu diria que eu imagino que vai ser definidor, são alguns aspectos bastante objetivos. Vou dar um exemplo. Nesse relatório da Polícia Federal, o que se diz é que no dia 15 de dezembro, alguns, não sei se todos ali tinham a mesma função, mas eles estavam colocados em pontos estratégicos em Brasília. Estavam fazendo vigília para pegar o ministro Alexandre, inclusive com codinome. Um era Japão, o outro era Áustria, o outro era Alemanha. A Alemanha parece que era o chefe. Aí, de repente, esse Alemanha avisa, olha, acho que foi o Fachin que terminou a sessão do Supremo antes, eles tiveram que desmontar. Ou seja, no dia 15 de dezembro, assim é dito, foi o ponto alto daquilo que era nitidamente um crime de sangue. Porque ninguém sabe se iam para matar o Alexandre de Moraes ou se era para prendê-lo ou qualquer coisa. Então, assim, eu avalio que está muito mais próximo de uma execução, aliás, é uma execução continuada. O Bolsonaro ganha as eleições em 2018 e começa a preparar o golpe, na minha percepção, não só minha. Por quê? Ele falou, olha, não ganhei no primeiro turno porque fui roubado. Então, e para e passo com isso, ele começou a atacar as urnas eletrônicas. Então foi assim, foi durante 4 anos uma preparação da opinião pública brasileira que resultou. Então, quando ele perde as eleições, já tinha todo um preparo previamente feito e o pessoal foi para a porta de quartel, com a conivência de muitos comandos aí que permitiam aquilo. E agora nós estamos percebendo, se alguém tivesse dúvida, que havia ligação. Inclusive o general, esse que escreveu o planejamento Punhal Verde e Amarelo, ele ia lá nas manifestações, fazia toda uma emulação. Mas aí eu penso que nesse momento é antecipar, talvez. Agora, eu não sou isento, digamos, e nem sou advogado. Agora, me parece que tem muitos elementos de que não conseguiram dar o golpe. Agora, que tentaram. Então tem aí uma linha divisória, mas eu acho que foram além do que deveriam ter ido. Eu acho que tentaram e não conseguiram. Aí vai caber ao Procurador-Geral da República e vai caber ao Poder Judiciário fazer essa decisão. Mas, na minha percepção, estão com a vida complicada por essa tentativa. Deputado Salles, mesma pergunta. Houve execução ou apenas planejamento? Veja só, no campo do direito, você pode claramente definir que não houve execução. Por uma razão simples, né? Você planejar, pensar, até esquadrinhar um plano. Vamos admitir, claro que você pode partir da hipótese que os delegados, porque não é porque um delegado da Polícia Federal escreveu que aquilo é verdade, sobretudo quando você vê a Polícia Federal tendo lado, né? Não digo a Polícia Federal como um todo, mas alguns agentes e alguns delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para presidir determinados inquéritos, dentre eles o do 8 de janeiro e esse da tentativa de golpe e vários outros, não é porque o delegado escreveu que aquilo passa a ser verdade. Esse é o primeiro pressuposto dessa análise. Segundo, muito importante, você desenhar o que você gostaria, se você quer tirar um determinado presidente ou quer impedir a posse de outro, ou coisa do gênero,
Isso não é crime. Eu tenho certeza que se você pegar as reuniões do Movimento Sem Terra e as coisas que eles escrevem, vão ter coisas muito mais graves do que isso. Mas não é crime. A partir do momento que ele começa a executar de fato, né, aí passa a ser crime. É até interessante porque o ministro Celso de Mello, há 1 ou 2 semanas atrás, ele cita um episódio ocorrido em 1963, em que militares sequestraram por um dia um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Nunes Leal. Tiraram esse ministro do carro, levaram ele para um determinado lugar, agora eu não me lembro se exigiram que ele desse uma declaração ou revogasse uma decisão. E ao final do dia, soltaram o ministro. Então ali houve execução. Mas se eles tivessem apenas planejado isso, não teria havido execução. E a mesma forma na interpretação do caso do presidente Bolsonaro e dos membros do governo. Aqui nós podemos discutir, primeiro, essa é uma discussão infindável, e isso o processo vai ter que apurar. Teve mesmo as reuniões, as mensagens eram verídicas, as pessoas de fato acima na hierarquia sabiam da existência dessa troca de mensagens. Eu acho que a gente não precisa nem ir por aí. Vamos admitir, como diz no direito, pelo amor ao debate, vamos admitir que essas coisas de fato aconteceram como estão no relatório. Ainda assim, na minha opinião, não é o início de golpe. Pode ser um planejamento, um desejo, ou como dizem os americanos, um wishful thinking, uma vontade de que as coisas aconteçam. Mas elas não aconteceram. E eu arrisco a dizer ainda mais, que metade do Brasil, os eleitores do Bolsonaro, 50 e poucos milhões de brasileiros, discutiam esse assunto, dizendo quem vai brecar esses caras, quem vai colocar um freio, pelo amor de Deus, o Lula vai voltar, todo aquele crime, aquele pessoal do Mensalão, Petrolão, vai voltar todo mundo, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso era conversa recorrente em todas as padarias, botecos e restaurantes do Brasil. Então nós vamos ter que prender todos os brasileiros. Quer dizer, você discutir isso não pode ser crime. O crime terá havido se ele praticou alguma ação criminosa em razão disso. O fato específico, por exemplo, do militar, né, Tabajara, porque essa é a Operação Tabajara, o sujeito fazer tocaia ou vigília em cima de um ministro supremo indo de táxi, só realmente as Forças Armadas, os trapalhões, né, Dedé, Mussum e Zacarias. Isso é uma coisa ridícula. Mas o fato dele ter ido acompanhar os passos do ministro Alexandre de Moraes, embora você possa dizer, poxa, é inadequado alguém fazer isso, né, ir atrás do ministro Supremo e tal. Até acho inadequado também, não discordo. Mas não é crime. Inclusive, comentei isso com um jornalista, Thales Faria, do UOL, outro dia. Disse, olha, jornalista faz isso toda hora. Jornalista fica de tocaia na porta da casa do político, tem jornalista que remexe o lixo do político para ver o que o sujeito consumiu, até pegar o vinho que um determinado empresário tinha dado para o Lula logo no início do governo, com um bilhete dizendo, presidente, acho que o senhor vai gostar do vinho, tinham revirado o lixo. Não é crime. Se ele tivesse tentado bloquear o carro do ministro, deu um tiro no carro do ministro, mas o carro não parou, aí não tenho dúvida, execução. Agora, foi lá, olhou, seja por que razão foi, porque acabou a sessão mais cedo, porque começou a chover em Brasília, porque o Corinthians perdeu o jogo, não interessa, ele não fez nada. A mesma coisa o próprio decreto. O decreto do artigo 142, e aí acho até mais absurda a interpretação de que houve execução. Porque você discutir uma teoria jurídica de aplicação ou não do artigo 142 como poder moderador, não pode ser crime por si só. No âmbito do direito, a discussão interpretativa sobre determinada matéria, se cabe ou não às Forças Armadas interferir, se é pedido de estado de sítio ou não, isto não pode ser criminalizado. Porque nada foi feito. Nada. Não houve mobilização de tropas, não houve impedimento, não houve nada. Então, eu acho que assim, há uma questão moral, há uma questão de indignação, mas dizer que houve o início de um golpe é exagero.